Abraham Weintraub, ex-ministro de Educação do governo Jair Bolsonaro. Ele foi bastante polêmico durante todo o governo, bolsonarista raiz, e acabou saindo e hoje é o chamado fogo amigo em relação à política. Weintraub hoje mora nos Estados Unidos, mas volta para o Brasil para ser candidato a governador de São Paulo. Ele está afiliado no PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Weintraub concedeu uma entrevista ao jornal O Globo e fez algumas afirmações que surpreende muitos bolsonaristas e surpreende também vários outros setores políticos no Brasil. Vamos aqui a alguns textos do que Weintraub disse em relação ao seu amigo Jair Bolsonaro. Ele afirma que o presidente não ganha a eleição. E quais os porquês que Weintraub afirma isso? Vindo aí desse fogo amigo, vamos abrir aspas então. Ele diz aqui, segundo ele, abre aspas, as coisas só vão piorar na parte econômica e na parte política vão aparecer mais escândalos, fecha aspas, afirma Weintraub, o que atrapalhará a reeleição do chefe do executivo. Abre aspas novamente. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não deve se reeleger e o Lula deve ser presidente, fecha aspas, declarou Weintraub em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta quarta-feira, 25 de maio. Abre aspas novamente. O presidente, que é Bolsonaro, perdeu uma parte significativa da militância, porque todo aquele ideário foi para o ralo de não negociar com pessoas acusadas de corrupção. Não se fala mais em a verdade vos libertará. Hoje é psiu, não conta, senão o PT volta, fecha aspas, diz Weintraub. Weintraub disse que não fará campanha para Bolsonaro, mas que sempre votará contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Não anula o voto, declarou ele. Certamente, então, ele vai votar no presidente Bolsonaro, apesar dessas avaliações negativas aqui. Bom, ele estava no governo, ele conhece o bolsonarismo raiz, ele conhece os rumos do governo, ele conhece aí da política brasileira. Mas sempre tem na política o chamado fogo amigo, não é? Quando às vezes algumas coisas não dão certo e alguém sai, alguém acaba alfinetando aí aqui e ali. Ele está zangado também com o bolsonarismo porque em São Paulo, segundo ele próprio, nesta entrevista ao jornal O Globo, Weintraub afirma que tinha chegado a 14% das intenções de voto para governador. Mas aí o Centrão começou a atacá-lo. E o Centrão expôs tanto o Weintraub que hoje, de 14%, ele caiu para 1% nas pesquisas. Foi um estrago que o Centrão fez, hein? Então ele cospe cobras e lagartos contra o Centrão. E nessa entrevista ele bate duro também no Centrão e diz que, inclusive, o Centrão é o demônio do governo. Então, com isso, Weintraub entra também na lista de governadoriáveis pelo estado de São Paulo. Foi feita uma pesquisa, eu quero mostrar agora os números dessa pesquisa para você no estado de São Paulo, para você ir vendo como anda também a situação, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Geralmente se pontua muito pela região sudeste, onde concentra praticamente a metade do eleitorado brasileiro. Região sudeste compreende Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Só São Paulo, para você ter uma ideia, tem 33 milhões de eleitores. Minas Gerais vem em segundo lugar com 16 milhões de eleitores. Minas tem aí seus 853 municípios. Então, é uma região extremamente estratégica para qualquer candidato à presidência da República e qualquer candidato também a governador. É o país, é o estado maior da federação, o mais rico, onde tudo acontece em São Paulo em relação a mercado, a comércio. A pesquisa da Real Time Big Data, divulgada na segunda-feira, 23 de maio, indica que o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, lidera as intenções de voto ao Palácio dos Bandeirantes, com 29%. O ex-governador Márcio França, do PSB, e o ex-ministro Tarcísio de Freitas empatam no segundo lugar, com 15% cada. Weintraub tem apenas 1%. Essa foi a pesquisa, então, do Big Data. Bom,
Como o jogo está apenas começando ainda, vai determinar muito essas campanhas estaduais a força de cada candidato à presidência da República. Em São Paulo, hoje, a imagem de Haddad, logicamente, é colada com a imagem do candidato Lula. A imagem do ex-ministro Tarcísio, logicamente, é colada com a imagem do presidente da República. Então, se o presidente da República começa também a investir um pouco mais em São Paulo, começa a investir um pouco mais em Tarcísio e a divulgar um pouco mais essa união deles dois aí, tende a subir o ministro Tarcísio. O grande desafio é Haddad não perder essa larga vantagem que tem aí. Será uma grande disputa dentro de São Paulo. Mas o ministro Tarcísio contará com uma estrutura de campanha muito maior. Inclusive, o apresentador da Atena agora é candidato a senador também, ao lado do ministro Tarcísio, que vai disputar o governo de São Paulo, e da Atena candidato ao Senado Federal. Então, o PL lá em São Paulo é para vir com tudo, é a maior vitrine da política brasileira. Então, ali não é bom sair mal, todo mundo quer se sair muito bem. Então, será pedreira, como sempre foi uma eleição ali. O certo é que o ex-ministro de Educação, Abraham Weintraub, está mordido, está zangado, e ele, inclusive, quer um debate com os seus opositores aqui, que aparecem nessa pesquisa. Ele chegou a dizer também na entrevista que é capaz de destruí-los no debate só com as ideias que ele possui em relação a eles e em relação ao que eles representam. Aí contra o ministro Tarcísio, contra o Haddad e contra outros que aparecerem. Ele disse que quer debate porque ele vai começar a subir nas pesquisas. Bom, aí não se sabe. Quem teve 14% e hoje tem 1%, realmente é estranho e suspeito falar isso, que vai conseguir ultrapassar 29%, como está hoje. As eleições no maior e mais importante estado brasileiro, São Paulo. Esta foi a primeira parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.